dia. Estou aqui com esse sotaque, que agora já sei o motivo, o porquê tenho ele, para falar sobre uma coisa muito importante, que é comunicação. A devocional hoje, minha e do Fer, era sobre saber ouvir. E ainda ontem conversávamos, eu e ele, falando sobre hábito de leitura. E me lembrei que quando eu era criança, minha mãe sempre gostou muito de ler. E tínhamos um trajeto que fazíamos de ônibus, de casa até a escola, que era muito longo. E minha mãe sempre tinha um livro na bolsa. Então, ela nos incentivava, eu e o Ali, a ler também. E ela lia sobre tudo. E ela sempre foi uma consumidora de artigos, de jornal. Tínhamos o hábito de ler os jornais aos domingos, a Gazeta do Povo. E livros, sempre, muitos livros em casa. Eu lembro que tinha carteirinha Biblioteca Escola e carteirinha Biblioteca Pública do Paraná. Lembro-me bem disso, que sempre estava lendo, sempre. E isso me chamou a atenção porque agora que estou com esse sotaque, percebi uma mudança. O sotaque ele veio depois do acidente que sofri de carro com o Fer. No primeiro momento não era sotaque que eu tinha, no primeiro momento era gagueira, que às vezes ainda tem um pouquinho. A gagueira me impossibilitou de trabalhar por 2 meses, porque não conseguia me comunicar, e aquilo mexeu bastante comigo, porque além de precisar me comunicar ao meu trabalho, por conta de meu trabalho, atendimento clientes, a gagueira me fez perceber que não estamos preparados a ouvir. E mexeu com um pouco o meu emocional, porque sempre achei que uma das coisas que mais gostei de fazer, e talvez fosse uma qualidade minha importante, era a comunicação. Gosto de falar, gosto de argumentar, tenho raciocínio lógico, um bom raciocínio lógico, de ser objetiva em alguns discursos, tratando com início, meio e fim. Mas uma coisa que sempre foi desagradável para mim foi pessoas que não conseguem ouvir. Sabe aquele diálogo chato que você começa a falar e a pessoa interrompe, e você não consegue concluir sua linha de raciocínio? E outra coisa que comecei a perceber é que quando eu estava gaguejando, era desconfortável para as pessoas me ouvir, porque, claro, eu não conseguia concluir uma frase sequer sem gaguejar. E agora me deparo com essa situação de sotaque. Então, o sotaque, ele agora sei do que se trata, chama-se Síndrome do sotaque estrangeiro, que aconteceu em decorrência de uma disartria, minha fala. Logo após o acidente, fiquei com a disartria, o AVC do acidente, e agora esse sotaque. Bem, agora que consigo falar, voltei a trabalhar, voltei a me comunicar, mas com toda certeza aprendi a me comunicar de outra forma. Aprendi a ouvir mais. Aprendi a ouvir as pessoas, o jeito que falam, deixar elas concluírem. E o mais interessante é que uma vez uma amiga minha comentou comigo: Ana, você se justifica muito em seus discursos. Quando você fala a sua vida, você sempre justifica o porquê daquela decisão, o porquê daquela convicção. Você está sempre se justificando. Enfim, são observações a respeito de comunicação. O texto de hoje, da nossa devocional, era sobre saber ouvir.
Era sobre essa rapidez que temos em querer concluir as coisas que estão sendo ditas. E sobre a tentativa de nos defender, achando que o discurso do outro é uma acusação sobre nós, enquanto na verdade é só uma forma de pensar. E a forma de pensar do outro tem muito mais a ver com a bagagem emocional que essa pessoa tem, com a cultura dela, com a experiência que ela viveu na sua própria vida, com a forma como foi criada por seus pais, né, ou familiares, enfim, com tudo que ela consome, seja de leitura, de música, de TV, enfim, o que uma pessoa fala tem muito mais a ver com ela, com aquilo que ela acredita como verdade. E não significa que seja verdade absoluta, significa que é o jeito dela, é a forma dela pensar, e você não precisa pensar como ela. E nem tentar adivinhar o que ela vai dizer. Desse assunto, desse tema, podemos tirar inúmeras conclusões, podemos conversar. Mas o que eu queria deixar hoje é a passagem bíblica de Provérbios, que fala que quem fala antes de ouvir pode cometer uma insensatez, né? Pode estar se precipitando naquilo que está falando. Todos esses temas acerca de comunicação, diálogo, assertividade, tudo isso tem me chamado a atenção nesse momento porque estou falando dessa forma que não me agrada, não me deixa feliz. Embora as pessoas achem engraçadinho, esse sotaque é interessante, eu estou tentando levar isso, a encarar com leveza, com graça, né? Mas não é algo que me deixa feliz. E também não é intencional. É curioso porque meu cérebro pensa em português, mas por vezes me pego falando com sotaque de formas que não quero falar. Mas é inconsciente. Não estou conseguindo falar e articular as palavras de outra forma. É essa que estou falando. E meus clientes me perguntam de onde você é, por que falar dessa forma? Eu digo, sou brasileira, mas tive um acidente e estou assim com esse probleminha. Não é engraçado, não é divertido, mas eu estou tentando transformar em algo divertido para não ficar com esse peso emocional. Eu ainda prefiro o sotaque do que a gagueira. A gagueira estava muito pior, muito. Então a mensagem é essa: vamos ficar atentos à forma de se comunicar, ouvir e tentar entender o que o outro quer dizer. Nem tudo que o outro fala é uma acusação, é uma ofensa, é uma seta. Às vezes o outro só está tentando, ali naquele momento, abrir um canal de comunicação, dizer algo que lhe parece verdade. E eu tenho percebido em meus diálogos que muitas minhas convicções mudaram, principalmente após o acidente. Quando você vive um livramento como esse que nós vivemos, você ressignifica a sua vida. Você repensa a forma de agir, de conduzir a sua vida, educação de filhos, relações com amigos, clientes, trabalho. Tudo passa a ter um outro sentido, forte, intenso, mas diferente. Então, eu tive 2 meses para me adaptar a essa nova condição. Fisicamente não tenho nada. Fiz todas as tomografias, ressonâncias, todos os exames que precisava para entender o que tenho e por que falo dessa forma. Não consigo compreender. Médicos dizem que estou perfeita, não tenho nada, graças a Deus. Mas a voz é essa agora, né? Essa manhã uma amiga enviou uma reportagem falando sobre síndrome do sotaque estrangeiro. E ouvi mais do que já pesquisei.
mesma coisa. E ao longo dos anos pode melhorar, pode piorar. Existe tratamento com fono, existem formas de tentar corrigir, mas não sabemos o que vai acontecer, se vai ajudar ou não. Dizem que é um caso raro, que tem poucos casos no mundo. O que a repórter disse hoje no vídeo que estava assistindo, passou ontem a reportagem, é que são apenas 100 casos no mundo. Eu já li que são 120 mais ou menos. Então, não tenho expectativas sobre isso. Se um dia puder voltar a falar normalmente, graças a Deus. Mas se ficar assim também tá tudo bem. Não... Agora eu consigo falar. Antes não conseguia, agora consigo. Então, a mensagem é essa. Para quem ainda não tinha me ouvido falar assim, com esse sotaque ridículo, é mais engraçado, tá aí. Essa sou nova Ana, a piranga estrangeira, como dizem meus amigos de trabalho. Essa Ana que fala com sotaque não sei de onde. Alguns dizem que parece italiano, outros dizem que parece argentino. Não sei explicar. Não. Minha médica agora, só vou falar com ela de novo em 15 de abril. Até lá, ela ainda não me ouviu falando assim. Somente a fono me ouviu. A minha médica neuro não ouviu ainda. Quando a última consulta, eu ainda estava gaga. Então, vamos ouvir um pouquinho mais as pessoas e o que elas têm a dizer. Um pouco antes do meu acidente, tive um desafio de atender um casal de clientes que não falavam, eram mudos. E lembro-me bem que aquele dia busquei alternativas com tecnologia para falar com eles. Então, usei um editor de texto e um monitor de TV e ia escrevendo para eles lerem. Eles escreviam para mim também. E foi um atendimento muito especial, porque na hora que fechamos o negócio, eu escrevi a eles um agradecimento, eles leram. E eu percebi que naquele momento a gente um pouco fazia mímica, um pouco escrevia, enfim, e foi perfeito, perfeito. E eu percebi que aquele meu esforço, na verdade, deixava os dois confortáveis. Eles se sentiram à vontade para falar. E eu estou levando na esportiva quando alguém brinca com o meu sotaque. E isso me deixa mais confortável. Então, comunicação é algo muito, muito, muito importante nos dias de hoje. E dependendo da profissão que a pessoa tem, mais ainda. No meu caso, atendo público, eu não podia voltar a trabalhar sem conseguir falar. Agora consigo, falo, só que com sotaque. É estranho, é esquisito, mas ao mesmo tempo é divertido, porque estou muito, muito, muito grata por estar viva. Fica a dica, saber ouvir e aprimorar a sua capacidade de se comunicar. Sempre podemos falar melhor, sempre podemos aumentar o vocabulário, sempre podemos ser empáticos com quem está falando, tentar se colocar no lugar da pessoa, deixa a pessoa falar, ouça, deixa ela expor, tenha paciência, né? Ouve mais. Dizem que é por isso que temos 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos. É isso, é sobre isso. Bom dia, Deus abençoe.